Olá, estudante! Seja bem-vindo a essa videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as variáveis aleatórias discretas, mais especificamente a distribuição de Poisson. Eu vou resolver com vocês um exemplo que está na lista de exercícios da unidade 1. É o exemplo número 6. O enunciado é o seguinte: uma fábrica produz tecidos com 2,2 defeitos em média por peça. Determine a probabilidade de haver ao menos 2 defeitos em 2 peças. Bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer num exercício como esse é identificar qual é a distribuição, qual é o modelo de distribuição que a situação se encaixa. Então, percebam, primeira coisa, a variável envolvida ela está falando sobre defeitos nas peças. Então, quais são as opções que a gente tem para a variável? Que ela assuma o valor ter defeito ou que assuma o valor não ter defeito. Só tem 2 possibilidades. Essa é a primeira dica. Segunda dica, ele está fazendo uma contagem, está pedindo uma contagem de defeitos por peças. Então, essa peça seria o intervalo. É diferente da distribuição binomial. Na distribuição binomial, seria um exemplo mais ou menos assim. De 30 peças, qual a possibilidade de 5 terem defeito? E vejam que nesse caso é diferente. Ele está dizendo que, em média, tem 2,2 defeitos por peça e determine a probabilidade de haver ao menos 2 defeitos em 2 peças. Então, é número de defeitos por peça, por um intervalo. Esse intervalo pode ser a peça, como é o exemplo aqui, pode ser área, pode ser volume, pode ser tempo. Então, toda vez que você tiver uma contagem de sucessos num intervalo, nós podemos usar a distribuição de Poisson para calcular as probabilidades. A fórmula da distribuição de Poisson é essa aqui que está aqui no canto superior. A probabilidade da variável aleatória, no nosso exemplo, haver defeito, na peça, assumir o valor 2, porque está perguntando 2 defeitos, no intervalo I. Qual é o intervalo dele? 2 peças que ele está perguntando. Percebam que ele fala que, em média, tem 2,2 defeitos por peça, em uma peça. Mas ele está perguntando para 2 peças. A gente já vai falar sobre isso. Continuando na fórmula, o E é o número de Euler, lambda. Esse lambda é o parâmetro que se refere ao número médio de ocorrências no intervalo, que é o que o enunciado nos fornece, 2,2 defeitos em média por peça. O x é o valor da variável que eu quero que ele assuma, que no nosso caso seriam 2, 2 defeitos em 2 peças. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o lambda. Nesse caso, a informação dada no enunciado é 2,2 defeitos em uma peça. Só que, na verdade, a pergunta está perguntando com a probabilidade de haver pelo menos, ao menos, 2 defeitos em 2 peças. Então, em uma peça, eu tenho em média 2,2 defeitos. Em 2 peças, eu tenho quantos defeitos? Quanto seria o lambda? Eu resolvo isso por regra de 3, Bem simples. Então, seria aqui 2,2 vezes 2, isso tudo dividido por 1. Como é dividido por 1, eu não vou nem escrever aqui. Então, esse é bem simples. O valor do meu lambda é 4,4 para responder a pergunta dessa questão, certo? Porque ele informou um lambda para uma peça e a pergunta está falando sobre 2 peças. Então, vamos lá. Probabilidade da variável aleatória assumir o valor, o enunciado fala haver ao menos 2 defeitos. Então, é possuir no mínimo 2 ou mais defeitos. Então, de ser igual ou maior que 2 num intervalo de 2 peças. Ok? Então, ser 2 ou mais. Isso é a mesma coisa que eu escrever o seguinte:
ter mais do que 2, eu posso... o complementar de ser maior ou igual a 2 seria a variável assumir o valor 0 e o valor 1. Então, eu posso escrever que isso é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Então, ser menor ou igual a 1 é ser 0 e ser 1, que é o que fica de fora do que está perguntando aqui, né? Então, aqui maior ou igual a 2, o complementar seria 1 menos a probabilidade de ser 0 e a probabilidade de ser 1, ok? Então, eu vou calcular aqui embaixo a probabilidade de ser 0, x igual a 0, num intervalo de 2 peças. Então, vamos lá. Qual que é a nossa fórmula? O E, que aqui na função do calc é exp, elevado a menos lambda. O nosso lambda é 4,4, então, menos 4,4. Isso multiplica por lambda, que agora é elevado a x, que no nosso caso a gente está calculando para x igual a 0. Vou colocar um parênteses em isso tudo. Um parênteses. Fazer isso tudo dividido por fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1, né? Ok, então a gente tem aqui a probabilidade de ter zero defeitos, nenhum defeito em 2 peças. Agora, eu vou calcular a probabilidade de x ser igual a 1 no intervalo de 2 peças. Ok? Então, vamos lá. Vou abrir o parênteses. Aqui dentro, exponencial, o E, de menos lambda, que multiplica o lambda, agora elevado a 1. Isso tudo dividido por fatorial de 1. Então, veja, a única coisa que mudou do exemplo anterior é que agora eu troquei o x por 1. Antes o x valia 0, agora o x vale 1. Ok? Então, para resolver essa questão, vai ser 1 menos a probabilidade de ser 0 somada com a probabilidade de ser 1. Então, 0,9337, que é a resposta em vermelho ali que eu passei para vocês. Além dessa forma, você pode usar o comando do calc, a função Poisson, que já dá o cálculo direto. Então, você faria Poisson, o primeiro argumento da função, número, qual é o valor da variável aleatória que eu quero? Vamos usar essa equação aqui. Por que eu vou usar a do menor igual a 1 e não a do maior igual a 2? Porque o calc, quando ele calcula essa probabilidade acumulada, ele acumula para baixo. Então, se eu coloco 1, ele vai calcular a probabilidade de 1 e 0. Se eu colocar 2, ele vai calcular a probabilidade de 2, 1 e 0 e somar as 3. Então, por isso que aqui eu vou colocar o 1, porque eu quero calcular menor ou igual a 1. Então, eu coloco 1, que é o valor da variável aleatória. A nossa média, no caso, é o lambda, que é 4,4, porque nós estamos considerando 2 peças ao invés de uma. E o último é aquele acumulado, se eu quero que ele calcule a acumulada. Se eu colocar 0 nesse terceiro argumento, ele vai calcular a probabilidade de ser exatamente igual a 1. Então, eu vou colocar 0, que não é o que a gente quer, mas eu vou colocar 0 para mostrar para vocês, ó. 0,540, exatamente igual
aquele ali. Mas, na verdade, eu preciso colocar 1, porque eu quero que ele calcule a acumulada do 1 e do 0 e some as duas. Então, 0,66, 0,066, que é a soma desses dois, certo? Então, agora, eu vou colocar aqui 1 menos essa probabilidade acumulada de x menor ou igual a 1, que vai dar o 9,33, que é a resposta. Certo? Então, vocês têm duas possibilidades. Ou calcula manualmente, 1 por 1, ou você usa o comando pronto, sempre lembrando que a função acumulada sempre calcula a soma das probabilidades para baixo, certo? Nós colocamos o número 1, então ele calculou a probabilidade de ser 1 e 0 e somou as duas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!